A liturgia deste domingo nos convida a uma séria reflexão sobre a palavra de Deus. O foco das leituras de Jeremias, de Romanos, dos Salmos e do Evangelho ensina a absoluta necessidade de se proclamar a palavra de Deus e a atitude dos que são chamados a proclamá-la. A igreja nasceu da palavra e vive da palavra e para a palavra. Ela se alimenta e se nutre com total disponibilidade. Não pode cessar de proclamar incansavelmente a salvação para o homem, conforme diz São Paulo, nem eclipsar a luz que brilha sobre o mundo em favor da vida e dos direitos de Deus e de sua justiça. É disto que se ocupa todo o 10º capítulo do Evangelho de Mateus. Após escolher seus discípulos, Jesus os prepara para a missão, destacando como prioridade a proclamação da boa nova do Pai que ele veio comunicar, e que deverá ser anunciada, apesar de todos os riscos que a missão acarreta, inclusive prevenindo que os envilha como ovelhas entre lobos. Ao mesmo tempo, os contempla com a promessa de que terão a assistência do Espírito do Pai. O texto do Antigo Testamento traz à memória um proclamador que fez de sua vida a própria mensagem, o profeta Jeremias. Jeremias foi enviado por Deus ao povo de Israel para proclamar sua palavra em um contexto histórico religioso dificílimo que antecedeu ao exílio da Babilônia, no qual anunciava essa desgraça. Sendo desfavorável o conteúdo do anúncio, a reação do povo caiu sobre o profeta. Sirvo de escárnio todo dia, todos zombam de mim. Eu ouvi a calúnia de muitos, e eles aguardam minha queda. O profeta, sentindo-se derrotado, pensou em abandonar e esquecer sua missão. Já não me lembrarei mais dele, já não falarei em seu nome. Estou cansado de suportar, não aguento mais. No entanto, antes do desabafo, o profeta confessara-se totalmente seduzido por Javé. Tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. E então recorre a experiências anteriores que o confortaram, resgatando sua confiança em seu poder. Mas Javé está comigo, por isso meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. A redenção da conduta de Javé fez emergir um momento culminante no qual se sentiu chamado. O Senhor me conhece desde o ventre materno, e por isso posso lhe expor minha causa. O profeta sente que a palavra é irresistível para ele. Ela o afeta profundamente, porque o alcança no coração mesmo de sua existência. Ele se excusa, se defende, resiste, até que cai rendido e vencido por Deus. E então convida a cantar e a louvá-lo, porque livrou a vida do pobre das mãos do perverso. Este texto expõe a tensão que experimenta Jeremias entre a necessidade absoluta de proclamar com fidelidade a palavra que recebeu de Deus e a consequência de quem assume a missão. O salmista reflete esta situação. É por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto. Um profeta sabe que o Deus invisível tomou de empréstimo a visibilidade, a voz e a paixão de seus enviados, para fazer-se presente no meio de seu povo. Quem fala em nome de Deus tem a obrigação de dar vida à palavra que é viva, isto é, molhá-la com seu próprio sangue. Ao profeta é dado conceber a experiência que é pela palavra que Deus revela o seu amor inconfundível pelo homem, e pela qual entra na vida e história de seu povo. O zelo por tua casa me devora. A casa de Deus é a sua palavra, que veio habitar no meio de nós e nos trazer vida. A palavra de Deus é uma graça, que se não a conhecermos, jamais nos atreveríamos a pensar. São Paulo, na segunda leitura, nos diz que a palavra que se fez carne em Jesus Cristo é um dom puro e total. Por ela se derrama sobre a humanidade a maior profusão de graças já acontecida na história da salvação. A reconciliação reatou a possibilidade do diálogo cortado pela transgressão de Adão.
ao tomar a iniciativa de vir ao nosso encontro, fazendo-se palavra próxima e inteligível, Deus nos converte em interlocutores de um diálogo que nunca mais terá fim. Foi assim que a palavra mostrou a visibilidade de nosso Deus em Jesus Cristo, fazendo-se carne. Anunciar salvação é graça que Deus concede ao homem e poder colaborar com ele sem jamais cansar-se. Porém, a essência mesma da palavra é de abrir ao homem o mundo e a de fazer-lhe presente na vida. Se a palavra, como diz o salmista, proclama o amor e a bondade de nosso Deus, e afirma que ele atende os indigentes, que nunca rejeita os cativos. Este anúncio é motivo de alegria para os pobres, a fim de que vivam todos que buscam a Deus. Por que então o medo e a rejeição do qual fala o Evangelho? Não tenhais medo deles. Quem me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está no céu. Ora, a palavra sendo luz traz a clareza da verdade. Os discípulos sentem-se ameaçados, ainda que portadores de boas notícias. Onde se inicia uma nova sociedade com Jesus e com aqueles que o rodeiam, a escuridão se dissipa. A novidade que se manifestou visivelmente através dessa transformação do mal escondido dentro das estruturas dominantes, totalmente fora do alcance da liberdade humana, salvação e a normalidade do ser humano é recebida como grave ameaça. A palavra de Jesus dá o justo valor às coisas e as situa em seu exato lugar. Por sua palavra se tem descoberto o que estava oculto e manifesta o quanto necessitamos saber para caminhar por esta vida, com uma canção de louvor nos lábios e com uma infinita esperança no coração. Hoje, precisamos recuperar a força de penetração da palavra. Não se gasta nenhuma caloria em proclamar a palavra. Não há paixão. Mas ela não pode estar congelada em se tornar relatos históricos de feitos passados. Não há entusiasmo. Nenhuma coisa pode resistir à palavra do mestre nem desobedecê-la. O mensageiro tem que dar calor e vida à palavra que anuncia. Mostrar-se seduzido por ela. Ele tem que dar vida à palavra de Deus. A palavra tem que chegar ao destinatário como uma flecha. Ao proclamador de sua palavra, Jesus lhe assegura o total respaldo do Pai. Então, exigida ao mensageiro a confiança naquele que o envia. O serviço ao qual foi chamado tem assistência e a própria garantia da verdade e requer perseverança. A resistência aos sofrimentos e humilhações, advinda da missão, não devem ser encaradas como um fardo, e sim como um testemunho de que são fiéis ao chamado. O seguimento a Jesus é o caminho para a propagação da palavra, da construção de uma nova sociedade. A força de penetração da palavra é insuspeita. Uma palavra de amor, não te quero, me faz saltar de júbilo e viver. Não te odeio, arrasa, mata. Minha palavra para o bem ou para o mal penetra dentro de outro ser, e o dá vida ou o destrói. O bom e o mal procedem dela, diz Gamaliel. O terreno da palavra humana é como o subsolo que nos permite dar todo o seu valor e alcance à afirmação central de nossa fé. Deus tem falado ao homem. É como uma força que resiste em desaparecer. Pretende entrar no coração do que escuta e influir em sua vida. Por isso ela tem que ser proclamada, inclusive sobre os telhados. Em um soneto da Cecília Meirelles, ela expressa muito bem o que eu quis dizer. Falai de Deus com a clareza da verdade e da certeza, com o poder de corpo e alma, que não possa ninguém à passagem vossa não entender. Falai de Deus brandamente, que o mundo se fez dolente, tão sem leis. Falai de Deus com doçura. E é difícil ser criatura, bem o sabeis. Falar de tal modo que por ele o mundo todo tem amor, a vida e a morte, e de vê-lo o escolha como modelo superior. Com vós, pensamento e atos, representai tão exatos os reinos seus, que todos vão livremente para esse encontro excelente. Falai de Deus. Obrigada. Bom domingo.